Coraline e o Mundo Secreto é um dos filmes mais enigmáticos já feito para as crianças. Com um roteiro surpreendente, cheio de detalhes que contam a história enquanto a gente assiste a história, o filme é um sucesso tremendo de público e de crítica. Eu tô mais do que feliz de trazer pra vocês um Assiste Comigo desse clássico que voltará para os cinemas esse ano, hein? Então se você tá assistindo esse vídeo depois de agosto de 2024, ou você perdeu a experiência no cinema, ou você foi conferir também. Eu com certeza vou conferir. A história de Coraline, ela é muito louca, porque ela é simples, uma garota curiosa, uma casa nova, descobrindo um portal para um outro mundo perfeito, muito diferente do que ela vive, com uma mãe muito melhor, com um pai muito melhor, com uma comida muito mais gostosa, e a gente pensa, o que pode haver de errado com isso tudo? Bom, pra começar, a mãe tem olhos de botão, então só aí já tem alguma coisa muito errada. Tá? Fora isso, todo o resto tá errado também. E esse tudo a gente vai ver junto agora. Apesar de eu acreditar que muitos de vocês que vão assistir o vídeo de hoje já assistiram Coraline. Mas eu vou falar pra vocês, o vídeo tá assim de detalhinhos, de curiosidades que eu vou trazer pra vocês da produção e do próprio filme, de teorias, que a gente faz teorias também, a gente fica linkando os pontos. Tá muito legal o vídeo de hoje. Então se ajeita aí e assiste comigo Coraline e o Mundo Secreto. E uma curiosidade legal da gente falar logo de cara antes da gente começar o filme é que ele é em stop motion, então ele é aquela técnica de massinha, digamos assim, né? Que a pessoa vai lá, fotografa numa posição e aí muda 1 milímetro aquela posição, fotografa de novo, muda 1 milímetro de novo, fotografa de novo, e assim você vai dando vida pro bonequinho. E aí é interessante da gente falar que primeiro Coraline levou mais de 4 anos pra ficar pronto, tá? O filme. Então você imagina que o diretor ele passou 4 anos pra dirigir o Henry Selick, 4 anos dirigindo Coraline, o que não é pouco. Eu fico imaginando como é dirigir uma animação de stop motion, né? Como que é? Tipo, porque você não vê as cenas, você sabe como que a cena vai sair. Bom, um dia eu vou pesquisar a fundo e vou entender. Mas o grande lance é que foram feitas 15 mil expressões pra Coraline, que eram encaixadas e desencaixadas da cara da personagem, pra ela poder falar com a gente e se expressar. Ficar com medo, ficar preocupada, ficar feliz. Só pra personagem da Coraline, dessas 15 mil, 6.300 são dela. Porque ela é a principal, né? Então ela tem mais do que todo mundo. E os bastidores é muito fofo, porque são, óbvio, né, bonequinhos, e a gente vendo eles desencaixarem e encaixarem a peça pra poder fazer a bonequinha falar, eu não imagino como que é esse processo, assim, em que momento que trocamos a boquinha. A gente não põe a boca, fotografa, bota da boca, fotografa. Não, a gente vai, tem que fazer a boca falar a palavra. Mano, nossa, merecia todos os prêmios. Todos os Oscars que tiver na noite pode dar pra Coraline, porque não só pra Coraline, mas A Fuga das Galinhas é feito do mesmo jeito. Stop motion em si, normalmente, é feito dessa maneira. Então, é uma loucura. Eu acho uma loucura. Porém, o filme é maravilhoso e nós vamos entendê-lo agora. O filme começa com uma mão bizarra e esquelética, assim, pelo menos a imagem quer dizer pra gente que a mão é esquelética, feita de agulhas, pelo que parece, pegando uma bonequinha que desce voando pela janela. E assim, nesse filme, como eu falei pra vocês na abertura, todos os detalhes contam o filme junto. Então, é muito legal a gente assistir Coraline prestando atenção em tudo o que você tá assistindo. Até no papel de parede, em tudo. Essa bonequinha, guardem ela porque ela vai ser relevante para o andamento da história. E uma coisa que a gente pode perceber nesse lugar aí, onde começa a Coraline, é que ele tá todo empoeirado. A máquina de costura que essa mão esquelética que essa pessoa tá fazendo, tá usando pra fazer a boneca, ela tá também cheia de teias, né, de aranha, cheia de... Então, tipo assim, a gente entende que há muito tempo esse lugar não é mexido, não é usado, ou seja, a coisa aqui faz tempo que não temos uma ação aqui. E é então que conhecemos a Coraline, que acabou de se mudar pro Palácio Cor-de-Rosa. Olha, esse filme tá sendo muito difícil trazer pra vocês, gente. Foi muito difícil montar esse roteiro, porque é claro que o filme não pode ter 1h40 de duração e o meu vídeo ter 2h30 comentando o filme inteiro e ainda dando o meu pitaco, né? Então, tipo assim, eu vou ter que tirar muitas coisas, tá sendo muito difícil, porque tem coisa na mudança, assim, quando eles estão se mudando. Tem o lance dos caras que fazem a mudança, eles são 2 animadores, amigos do Henry Selick, que ele homenageou no filme. Então, tipo assim, muita coisa que eu vou, pra poder a gente focar na trama principal, tá? Mas é isso. Nós vemos a Coraline, ela acabou de se mudar pro Palácio Cor-de-Rosa e ela tá dando uma volta no lugar. E o local é todo triste,
triste, é todo cinza, sem vida, tem uma sensação de que ele é úmido, sabe? E é como a garota está se sentindo nesse momento. Por mais que ela esteja tentando ver alegria ou entretenimento naquele lugar, é difícil pra ela também. E a gente vai entender que é. Ela é seguida por um gato, que também vai ser relevante pra história, e logo em seguida surpreendida por Wyborn, o amigo real da Coraline do mundo real. É interessante comentar que nos livros o Wyborn, ele não existe, tá? O Wybe. Ele foi criado para o filme. Então, tipo, ele foi criado com um propósito pra poder entregar pra gente coisas que nos livros, né, na leitura, no livro original, a gente vê a Coraline pensar, a gente vê a Coraline... E aí ele traz o contraponto pra que a Coraline diga o que ela tá achando das coisas, entende? Eu acho fantástico, tá? Quando trata-se de uma reinterpretação pro cinema e tal, é desse jeito que se faz uma adaptação, tá? Pensando dessa maneira. Maravilhoso. E eu não gosto de ser seguida, nem por nerds psicopatas e nem por seus gatos. Ela diz que tá procurando o poço e ele mostra pra ela onde que tá o poço, né? Inclusive, esse círculo que a gente vê de cogumelos em torno do poço, ele é real e ele é chamado de círculo de fadas. Ele acontece, assim, em florestas e tal, é um fenômeno real. E as pessoas assimilam esse círculo à bruxaria, à feitiçaria, né? Então só aí já existe uma coisa desse círculo estar em torno desse poço, porque o poço vai acabar sendo simbólico e fruto de teoria, tá? Principalmente com a frase simbólica que o Wyborn solta, que ele fala bem assim: dizem que ele é tão fundo que é possível ver as estrelas em plena luz do dia. Dizem que ele é tão fundo que se olhar lá de baixo consegue ver as estrelas em plena luz do dia. E essa frase é simbólica porque, no final de tudo, existe uma teoria de que talvez o poço também seja um portal para o outro mundo, o qual a Coraline vai se enfiar. Mas aí a gente entende mais pra frente, segura aí. A gente conhece os pais da Coraline, que são dois adultos aparentemente tristes e frustrados, que tem um trabalho qual tá tentando fazer acontecer. A gente entende que o pai tá tentando publicar uma matéria, os dois trabalham com plantas, e o pai tá tentando publicar uma matéria sobre plantação, etc. Então ele tem que trabalhar muito, e por conta disso eles não têm tempo pra Coraline, né? Uma menina que... ela não tem vida social, não tem amigos, não tem namorado. Tá querendo ali interagir com eles, tá tentando... Ela tenta chamar a atenção da mãe, tenta chamar a atenção do pai, mas não rola. E enquanto ela tá explorando a casa, tem uma cena que é muito legal, que ela entra no banheiro, e aí tem vários bichinhos de banheiro, assim, que ela esmaga, só que quando ela puxa o pano do box, né, aquele plástico do box, essa cena faz referência a um outro filme de terror chamado Psicose. E é muito legal, porque a referência, ela é muito clara, sabe? E aí a gente percebe que o Henry Selick, que é o diretor, ele tem essas referências cinematográficas com ele, sabe? Então quando se faz homenagens a grandes cineastas tipo Alfred Hitchcock, que é quem dirigiu Psicose, eu acho muito legal. E é fuçando cada canto da casa pra se entreter que a Coraline descobre uma passagenzinha secreta, o qual é preciso uma chave pra abrir, só que parece que tá presa. E quem chama a atenção dela pra essa passagenzinha é uma bonequinha que ela ganhou do Wyborn. Lembra a bonequinha que foi feita no começo do filme? Pois é, o Wyborn entrega pra ela porque percebe que ela é uma cópia da Coraline. Quando ela chega nessa passagenzinha, ela chama a mãe dela e a mãe dela pega a chave que abre a passagem. E a chave tem um detalhe interessante de botão, se você perceber. Vocês perceberam? No canto superior da chave tem um botão, obviamente fazendo alusão às coisas que ela vai ver no outro mundo. O que me chama muita atenção é que a mãe dela já sabia de que chave se tratava, mesmo tendo um monte de chave ali, sabe? E aí eu tenho uma teoria de que a Bela Dama seja um tipo de Pennywise, digamos assim. Mas aí eu comento com vocês essa teoria no final do filme. Porém, a passagem está fechada. A mãe dela fala que provavelmente foi fechada quando eles dividiram a casa, porque eles moram no centro da casa e em cima mora uma outra pessoa e do lado embaixo mora outras duas pessoas que a gente vai descobrir mais pra frente. Só que durante a noite, uns ratinhos chamam a atenção da Coraline, uns camundonguinhos. Ela corre e quando ela abre essa portinha, nós percebemos que tem um portal ali. E a Coraline adentra esse portal e chega num outro mundo. É interessante que quando ela sai do quarto dela, tem um momento em que a gente percebe que a direção quer que a gente olhe pra uma janela que tem atrás da Coraline com um olho, parece um olho, com um aspiral daqueles de hipnose, sabe? E a cena, ela é meio creepy. O filme inteiro é meio creepy, né? Mas a cena é meio amedrontadora, assim, meio esquisita, sabe? O que me traz a teoria de que será que a Coraline está em transe? Sabe? Será que é a Coraline em carne e osso que tá fazendo tudo isso?
loucura, mas é porque o filme traz isso pra gente. E aí quando ela chega no outro mundo, gente, tá tudo esquisitésimo. Por quê? Ela chega lá e tem uma outra versão da mãe dela lá parada cozinhando. Ué. E aí é muito interessante porque é uma versão, o outro mundo é uma versão melhorada de tudo o que a Coraline reclama do mundo real. Então, por exemplo, a própria mãe dela nesse outro mundo, ela é perfeita. Então, enquanto a mãe dela no mundo real, ela tá com uma roupa amassada, com um suéter cheio de vinco e tal, uma calça que não serve, isso no mundo real. No outro mundo, a outra mãe, ela tá com um suéter maravilhoso, com uma calça ajustada no corpo e o colar cervical da mãe verdadeira, no outro mundo torna-se uma gola alta. Então, tipo, é tudo melhorado pra Coraline entender que lá é muito melhor do que o mundo dela. Ela chega, ela estranha aquilo que tá acontecendo, tipo, tem alguma coisa errada aqui, porém, a outra mãe, ela age com normalidade, ela usa a psicologia da normalidade. Então, ao invés dela tentar explicar o que tá acontecendo, ela fala: ai, Coraline, você tá atrasada pro jantar, hein? Vai lá chamar seu pai que já tá quase pronto, né? Ela joga desse jeito com a menina, e a menina também, como ela tá atordoada, ela não tá entendendo o que tá acontecendo e que talvez aquilo pode ser um sonho, ela só joga conforme aquilo tá acontecendo. Eu sou a sua outra mãe, bobinha. Agora vai lá dizer pro seu outro pai que o jantar está pronto. Vai chamá-lo. Ele está trabalhando. E quando ela vai chamar o pai dela tá tocando piano, ele faz ela dar risada. E aí a psicologia em torno da Coraline começa a crescer pra gente, porque é necessário a escolha pra que a Coraline vá pra esse outro mundo, sabe? Então tudo nesse mundo tem que agradá-la. E só esse sorrisinho que ela soltou com o pai, com outro pai, o qual claramente ela não tem essa relação com o pai verdadeiro, já causa na gente essa estranheza. Levanta a mão. Ela vai comer, é uma comida deliciosa, que inclusive dá vontade da gente comer, inclusive me deu fome. Só que se a gente perceber, o único prato sem comida é o da mãe, você percebeu? O pai come, a Coraline come, a mãe tá quietinha ali sem colocar comida no prato. Por quê? Porque não é comida que ela come, né? Não é de comida que ela se alimenta. Misericórdia! E vários detalhes sutis nessa cena dizem coisas pra gente. Putz, é um filme, gente, que ele é cheio de detalhes. Pelo amor de Deus, como eu falei pra vocês há uns momentinhos atrás. Se eu fosse me deixar levar, o vídeo ia ter 3 horas de duração. Mas assim, ela dá um bolo pra Coraline. E esse bolo, Welcome Home, tem 2 Os. Um O com um laço apenas passando dentro dele e um outro O com 2 laços passando dentro dele. Segundo a grafologia, que é o estudo das letras, isso tem um significado, isso tem uma relevância. Esses 2 Os escritos dessa maneira, juntos, significam uma negativa, significam uma mentira. Ou seja, ela é bem-vinda, welcome, mas esta não é a casa dela. Fora que depois, quando ela fala de ir lá fora, brincar na lama, brincar na chuva, né? Ela fala assim, mas não tá chovendo. E aí cai um raio pra mostrar que a mãe, que a outra mãe, ela controla o clima lá naquele lugar também. Ela controla tudo. E esse raio, ele cai em forma da mão da outra mãe. Vocês perceberam? Detalhinhos, mas conta a história pra gente. Ou seja, tudo ali é controlado pela outra mãe. Bom, de barriga cheia, feliz da vida, que parece que ela descobriu um lugar fantástico pra ela ir passear. Ela vai dormir no quarto dela, que é perfeito. E quando ela acorda, ela está no quarto horroroso dela. E tem outra teoria a respeito disso. Ela desce animadíssima, claro, pra ver se o portal tá aberto, pra ela entender se aquilo foi real. Porém, o portal está fechado e ela fica meio frustrada. E durante esse dia terrível cinza que está acontecendo ali naquele momento, ela conhece o Sr. Bobinski, que mora no alto da casa dela, porque ela recebe uns queijos e leva pra ele. E pra surpresa da Coraline, o Bobinski fala pra ela que os camundongos saltadores dele, porque ele tem um circo, ele tá treinando camundongos para fazerem um show em um circo. E será o Circo dos Camundongos Saltadores. Muito bonitinho o nome, né? Ele fala que os camundongos falaram pra ele falar pra ela não passar mais pela pequena porta, pela porta pequena, pra ela não fazer mais isso. Os camundongos me pediram pra eu te dar um recado. Os saltadores? Eles disseram, não passe mais pela pequena porta. E ela fica, tipo, desconfiada, tipo, como que eles sabem? Mas ela não dá muita bola, porque o Bobinski parece meio doido. Só que a prova de que é real o que tá acontecendo é que ele fala bem assim, mas eles não sabem o que falam, porque eles até erraram o seu nome. Eles se chamam de Coraline ao invés de Caroline, ou seja, eles estão certos, eles sabem o que eles estão falando.
E aí tem um detalhe rápido que eu quero comentar do Bobinsky, que ele é o único de pele azul e com o corpo disforme, né? Ele tem um corpo meio mutantizado, digamos assim. E aí isso se explica na medalha dele, vocês acreditam? Essa medalha dele, ela é real. Ela foi dada aos liquidadores de Chernobyl, que foi a galera que, quando Chernobyl explodiu, né, e teve toda a radiação, teve uma galera que se prontificou a entrar pra ajudar as pessoas que estavam lá, né, ajudar as pessoas a saírem. E muitas dessas pessoas sofreram deformações no corpo com a radiação de Chernobyl. E aí ele, tendo essa medalha, tendo recebido essa honraria, isso demonstra que ele também participou desse resgate. Então, isso explica o fato dele ser azul e ter o corpo disforme. Interessante, né? E as estranhezas do dia da Coraline continuam, porque aí ela vai conhecer as senhoras Spink e Forcible, que são 2 atrizes, e ela toma uma xícara de chá, e aí a Spink pede pra ler a xícara de chá pra ela, ler aquela sujeirinha que fica no fundo, sabe? E ali ela fala que vê a mão da outra mãe. Na verdade, ela não fala desse jeito. Ela fala que vê uma coisa terrível que está pra acontecer com a Coraline e que ela tem que tomar cuidado. Caroline. Caroline, Caroline, Caroline. Está correndo um perigo terrível. E assim, pra mim, a Spink e a Forcible, elas têm conhecimento 100% do que acontece. Da Bela Dama e tudo que acontece. Até porque elas vão ajudar a Coraline, sabe? Então eu fico pensando no contexto todo que envolve aquela casa. E aí me reforça mais a ideia de Derry e It a Coisa, sabe? Que eu vou comentar no final, vocês vão entender. Depois ela conversa com o Wyborn, que fala pra ela que aquela boneca que ele deu pra ela é mais velha do que a avó dela. E a Coraline fala bem assim, nossa, mas como? Como que essa boneca pode ser mais velha do que a sua avó e ter a minha aparência? E aí ele fala, eu também não entendo. E aí ele fala que a avó dele também não deixa ele entrar no Palácio Cor-de-Rosa, porque ela fala que é assombrado e que a irmã dela desapareceu nesse lugar. Sabe, eu nunca entrei no Palácio Cor-de-Rosa. Você tá brincando? A vovó me mataria. Ela acha que é perigoso, sei lá. Por isso que ela não deixa. Bom, mesmo com todas as pessoas avisando o Sr. Bobinsky, a Spink, a Forcible, o Wybe, falando sobre esse outro mundo, a Coraline, quando dorme, ela não perde tempo e vai pra lá de novo. Abre o portal e pimba. Chega lá, a mãe dela tá cozinhando de novo, só que dessa vez parece que ela tá fazendo umas coisas de café da manhã ou de almoço, não sei dizer. Ela já enfia um morango na boca da Coraline e eu acho muito esquisito porque tem umas mitologias que falam, né, que quando você vai pra outros lugares, é bom você não comer nada desses outros lugares, porque quando você come, você aterra a sua consciência ali. Então você tem que ir de barriga vazia e voltar de barriga vazia, né? E esse lance dela enfiar comida na boca da Coraline toda hora, além disso, ainda vai aparecer, mais pra frente eu vou comentar, João e Maria, a bruxa que fica engordando as crianças pra devorá-las depois. E assim, é sempre à noite, né? Depois ela sai no jardim e o pai dela fez um jardim todo bonito, decorado, o jardim tem a cara dela e tal, assim, super bonitinha a cena. Creepy também, esquisita. Mas é sempre à noite, tanto que ela se confunde a respeito de se eles estão tomando café, se eles estão almoçando, se eles estão jantando. Que delícia. Eu adoro jantar comida de café da manhã. Coraline. Aí você lembra da frase do Wybe? Quando se olha no poço, ele é tão fundo que você pode ver as estrelas em plena luz do dia. Isso quer dizer que, mesmo que seja de dia, no outro mundo é noite, porque lá é sempre noite. E é por isso que se estabelece a ideia de que o poço pode ser um portal para o outro mundo. E aí as coisas vão ficando mais esquisitas, porque aí ela conhece outro Wybe, que é o Wybe desse mundo que tem botões no lugar dos olhos também, que acaba virando amigo dela, só que não fala. Porque como a Belladonna, que é a outra mãe, ela já entendeu que a Coraline não gosta, porque ela acha que o Wybe fala demais, né, o Wybe real, então ela faz um Wybe que não fala. Mas tem outros motivos pra ele não falar também. E ela vai com ele na casa do Sr. Bobinsky, e lá está tendo um show dos camundongos saltadores. Então a grande vontade do Sr. Bobinsky real acontece no mundo da outra mãe. E é muito, muito, muito bonitinho como tudo acontece. O stop motion aqui foi fantástico. Eu sei que eles levaram meses pra concluir essa cena, porque eles tinham que mexer cada um dos camundongos, né, um pouquinho e tal, formar o nome dela e tal. Então assim, eu sei que essa cena deu muito trabalho pros animadores. E depois disso ela vai dormir e acorda no mundo real. Só que dessa vez ela já acorda mais tranquila, porque ela já começa a entender que à noite ela vai sassaricar. À noite ela tem pra onde ir, ela tem uma
coisa super bacanésima, tanto que ela fala pra mãe dela que uma das coisas mais legais que tem acontecido com ela é que durante a noite ela vai pra esse outro mundo, onde tem outra mãe, outro pai, outro tudo, e que lá é tudo muito melhor. E é nessa que a relação entre ela e a mãe dela começa a ficar um pouco desgastada, e a gente começa a perceber, e aí aquele lance psicológico da Coraline ter que aceitar o outro mundo acontece. Por quê? Ela sai pra comprar o uniforme da escola nova, e aí ela vê umas luvas coloridas, super bonitas, e ela fala pra mãe dela se ela pode levar, e aí a mãe dela fala que não. Ela fala, mas vai todo mundo com essa luva cinza, feia, eu quero essa colorida, porque ela é diferente, né, Coraline? Tanto que o cabelo da Coraline, ele não é azul. Tem um porta-retrato que revela isso pra gente, o cabelo dela é castanho, mas ela gosta de pintar, ela gosta de coisas coloridas. Então ela pinta a unha, ela pinta o cabelo. Apesar de que azul nos Estados Unidos tem muito esse lance, né? Eles têm muito esse lance com cor, e normalmente o azul nos Estados Unidos está relacionado à tristeza. Tanto que tem um momento que o pai fala bem assim, ela fala bem assim, lá você usava um chinelo laranja super bonito. Aí ele fala, laranja? Mas meu chinelo é azul. E um chinelo laranja. Laranja? O meu chinelo é azul. Quer dizer, no mundo real o chinelo dele é azul, triste. No outro pai é laranja, feliz. Laranja que vai ali pro amarelo, né? E a gente vê isso em Divertidamente, por exemplo, né? A tristeza é azul e a alegria, ela é amarela. E é aí que a Coraline fala que a outra mãe deixaria ela levar essa luva. A mãe verdadeira dela fala, então vai com ela, pede pra ela comprar. Minha outra mãe compraria pra mim. Então pede pra ela comprar as suas roupas. Depois elas chegam em casa e aí a mãe dela fala bem assim, olha, seu pai vai fazer o jantar. E ela fica infeliz, que ela fala, por que você não faz o jantar, sabe? Porque aparentemente a mãe dela cozinha muito melhor do que o pai. E ela fala, olha, eu prometo que depois que a gente fizer tudo isso aqui, as coisas vão melhorar, né? Depois que a gente entregar os negócios, os trabalhos lá que eles têm que fazer. E a Coraline fala que duvida, então a gente percebe que ela perdeu a esperança de que as coisas vão melhorar na vida dela. Vai melhorar na relação com o pai, com a mãe, de um modo geral. E quando esse contraste entre os dois mundos fica evidente, é que a Coraline deseja do fundo do coração dela ir para o outro mundo tempo integral. Então, psicologicamente, deixou de ser um sonho para se tornar a realidade dela. Ela deixou de sonhar com este lugar. Ela quer que este lugar seja real. E é por isso que quando ela abre o portal está aberto de dia e não só de noite, no momento em que ela vai sonhar com este lugar perfeito. Entenderam? Ela precisou querer, desejar que a realidade dela fosse aquele lugar e não a que é a real mesmo. E é aí que ela vai pra lá de novo. Sabia que era de verdade. Só que quando ela chega lá, as coisas dessa vez vão ser um pouquinho diferentes. Ela chega, já tem um monte de comida, tem uma roupa nova pra ela vestir. Inclusive, é muito bonitinho o making off mostrando a mulher fazendo as roupinhas da Coraline, sabe? Costurando e tal, fazendo de crochê. A blusinha dela é muito... Ai, gente, eu não sei. É porque eu gosto de animaizinhos pequenininhos. Tanto que eu tenho um hamster que é muito pequenininho e tal. Eu acho muito, muito, muito fofo. E ela sai arrotando e batendo na barriga, demonstrando que ela comeu, né? Se empanturrou de comida de novo. O que me traz aquela ideia de João e Maria, sabe? E é aí que ela vai ao encontro do gato. Lembra do gato que segue ela e que tá com ela lá no mundo real e fica observando ela? Só que lá nesse mundo ele fala. E aí ele fala umas coisas super esquisitas. Primeiro ele fala que ela pode achar que este mundo é um sonho que se tornou real. E ele fala, mas não é. Então entra aquele lance que eu falei pra vocês, que ela desejou que aquele sonho de lugar fosse real e dessa vez é pra ela. Só que não é um sonho que se tornou realidade. Aquilo lá é um pesadelo, ela vai descobrir daqui a pouco. Fora que ele fala que ele pode entrar e sair de lá quando ele quiser. E isso fica, tipo, muito aéreo, assim. Fica, tipo, essa ideia fica muito aérea. Fica, peraí, como assim? Simplesmente? Esquisito, hein? Pode não, hein? E depois do Sr. Bobinski, agora é a vez da Spink Forcible fazerem um show pra Coraline, porque elas são artistas de teatro, né? E é um show esquisitíssimo, onde no final do show elas puxam a própria pele e elas estão jovens dentro daquele corpo velho. E aí elas puxam a Coraline meio que participa do show, é super interessante. Quando ela volta pra casa, a mãe dela já tá esperando ela com o pai, só que aí a mãe dela já tá com uma roupa diferente, sabe? Já não faz muito alusão à mãe real dela. Já não se parece tanto com a mãe real. E aí ela fala que se ela quiser ficar naquele mundo e que se ela quiser que aquilo seja real pra sempre, que ela só tem que costurar os botões nos olhos dela. Além de querer de verdade. Ela tem que desejar de verdade estar ali o tempo todo. E a Coraline acha aquilo esquisitíssimo. O lance de costurar botão no olho dela, ela fala bem assim, não, peraí, a coisa aqui ficou meio creepy. Poderá me deixar com inveja. Peraí, garota, por favor.
Sentindo o clima de terror que o filme já tá propondo pra gente, a Coraline sobe pra cama dela e vai dormir, esperando acordar no mundo real pra não voltar mais pra essa realidade. Só que ela dorme e quando ela acorda, ela ainda tá no outro mundo. Mãe! Pai! Não rolou. Terror completo, gente. Pra mim, terror completo. Ela desce e acaba encontrando o pai triste, tocando o piano, né? Com aquelas mãos eletrônicas do piano, assim. E aí ele fala uns bagulho esquisito e conforme ele vai soltando umas frases esquisitas, o piano vai impedindo ele de falar. A força dela é a nossa força. Depois ela sai e dá uma volta no outro mundo, ela quer fugir dali, né? Ela quer tentar uma maneira nova de voltar pra casa. E aí ela percebe que tudo vai ficando branco e vai se acabando. E aí o gato fala que a outra mãe criou só até onde ela achou que era necessário pra poder convencer a Coraline de ficar naquele mundo, de vir e ficar ali. E é uma cena super bizarra, porque a Coraline anda, e ela fala bem assim: como pode você se afastar de algo e estar mais perto ainda? Tipo, algo desse tipo, ela fala. E eu acho isso claustrofóbico, atormentador. Um espanto. Me faz mal. A ideia de que é sempre à noite e... Não. 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 Deus é mais. Bom, ela vai até a sala do portal, ela arrebenta pra ela poder entrar, e quando ela entra, a outra mãe tá lá, sentada no sofá. E aí ela fala, já pensou sobre, não sei o que, e ela fala, você não é a minha mãe, deixando ela irritada. E aí quando ela fica irritada, ela começa uma metamorfose, ela começa a se transformar, e é bizarro, é assustador, é creepy demais ela se transformando. 1, 2, 3! Aí ela pega a Coraline e joga de castigo atrás do espelho e fala, você só vai sair quando você aprender a me respeitar. E é nesse castigo que a Coraline conhece as outras crianças as quais foram abatidas pela Bela Dama. Inclusive a menininha, a qual pertenceu àquela boneca do começo do filme. Elas falam que elas foram enganadas pela Bela Dama, que a Bela Dama construiu a vida perfeita pra elas, só que elas não se contentavam e queriam cada vez mais, chegando a ponto de deixar que a Bela Dama costurasse os botões nos olhos dela. Depois disso, apesar de dizer que amava elas, comeu a vida delas e prendeu o espírito delas lá embaixo pra sempre. E que a Coraline poderia ajudá-las se ela conseguisse encontrar os olhos das crianças e libertá-los. Encontre os nossos olhos e nossas almas se libertarão. O outro Aibe salva a Coraline de dentro do espelho e leva ela pro portal, fazendo com que ela possa voltar pra casa. Porém, o portal, ele tá horrível, tem coisa abandonada, ele tá sujo, empoeirado, não tá bonito do jeito que ficava quando ela entrava de bom grado, sabe? Quando ela chega em casa, as coisas também tá horrível. A casa parece que passou 100 anos, tipo assim, tem teia de aranha, tem uns negócios, tem uma comida estragada em cima da mesa. O Aibe aparece pedindo a boneca de volta, ou seja, a gente percebe que é o mundo real, sim, só que de alguma maneira a Bela Dama está interferindo no mundo real da Coraline, não só lá no mundo onde ela fica. E é nesse momento que ela vai na Spink Forcible entender se elas viram os pais dela ou se elas podem ajudar de alguma maneira. E elas pegam um pote de doce e elas crafitam dentro desse pote de doce uma pequena pedrinha que elas falam que vai ajudar a Coraline a encontrar coisas perdidas. Como se elas já soubessem o que é que tava por vir, sabe? A Spink e a Forcible, elas são um enigma pra mim nesse filme. E uma coisa interessante é que quando ela vai pegar o pote de doce, ela abre e aí tem outros 3 potes de doce com outras datas. Aqueles potes de doce, segundo, né, as teorias, pertenceram às outras 3 crianças que foram levadas pela Bela Dama. Ou seja, elas tinham um pote de doce para cada uma das crianças. Porém, as crianças aparentemente não chegaram tão longe quanto a Coraline, sabe? Depois que foram levadas pela última vez, não conseguiram voltar. Entregar os olhos e foi isso. Ela descobre que os pais dela foram levados pela Bela Dama e por isso ela volta lá pro outro mundo pra tentar não só resgatar o espírito das crianças que foram levadas, mas também resgatar os pais que estão com a Bela Dama de uma forma que ela não consegue entender como. E aí ela propõe um jogo pra Bela Dama, coisa que o gato falou pra ela propor, porque aí era uma chance dela tentar vencer a Bela Dama, apesar dele falar que a Bela Dama vai trapacear de alguma maneira. Desafie ela. É bem provável que ela trapaceie, mas não vai se recusar.
Ela adora um joguinho. E a Bela Dama aceita. Se a Coraline vencer, ela tem que libertar a Coraline, libertar as crianças e libertar os pais dela. Se a Bela Dama vencer, a Coraline costura os botões e fica lá pra sempre. Show? Beleza, a Bela Dama fala, vamos embora, eu aceito. Ela sai e vai em busca dos olhos das crianças, que tá perdido por ali, por aquele lugar. E aí quando ela usa a pedrinha, o doce craftado da Spink da Forceable, ela vê que tudo o que é criado pela Bela Dama tá preto e branco, ou seja, não tem vida, aparentemente, é o que me parece. E tudo que tem vida vai ficar colorido, por isso ela vê os olhos das crianças coloridos. Então, e não são os olhos, né? São bolinhas, são brinquedos, que são os olhos das crianças. O primeiro olho ela encontra ali no jardim, que ataca ela, mas aí o outro pai ajuda e entrega pra ela o olho. O segundo olho está com a Spink Forceable, que é o momento de jump scare do filme. É muito assustador, assim, eu acho terrivelmente assustador. Inclusive, elas craftam, né? Elas ajudam a Coraline com um doce, e quando a Coraline chega lá no palco, elas estão embrulhadas em um bombom, tipo, não um bombom, parece uma bala, sabe? Eu acho que isso tem ligação. Bom, as duas estão segurando o outro olho, e aí com a ajuda dos cães delas, que viram morcegos, ela consegue se livrar das duas, pegar de volta o olho de uma das crianças. E o terceiro olho está com o Sr. Bobinsky, que tenta convencer a Coraline de ficar ali naquele lugar, porém, obviamente que ele não consegue, né? Ela não quer ficar ali. É nessa que o mundo da Bela Dama começa a se desfazer. Ela entra dentro de casa e, tipo, tem uma cena que ela tá entrando, ela tá indo ao encontro da Bela Dama, e aí o papel de parede tá enrolando e subindo assim. E, gente, eu lembro de um filme de terror que eu assisti e que tem uma cena idêntica, sabe? A casa tá ebulindo assim, e aí os papel de parede tá enrolando e subindo, só que eu não consegui lembrar, sabe? Eu fiz força. Se vocês se lembrarem de uma cena de um filme de terror, comenta aí, que vocês são ótimos, que eu vou pesquisar pra, sei lá, criar um Reels e tentar trazer isso no Reels, porque eu preciso falar disso, e se eu lembrar, eu vou trazer no Reels, ou então me segue lá no Instagram, inclusive. E quando ela entra nessa sala pra confrontar a outra mãe, se você perceber, a sombra dela é uma caveira, mostrando que é o embate final. Ali, ou ela morre, ou... assim, mas demonstrando o quão perigoso é o momento em que se aproxima. E é aqui que ela engana a Bela Dama, né? A Bela Dama pergunta se ela conseguiu encontrar os pais dela, e ela fala que acha que tá atrás da passagem secreta, porque a Bela Dama trancou e engoliu a chave. E aí a Bela Dama fala, será que eles estão? Só que aí, no caso da Coraline, ela sabe que os pais dela estão num globo de neve em cima da lareira. Mas ela precisava que a Bela Dama deixasse a porta aberta. Quando ela abre a porta, ela fala, você perdeu, agora você vai ter que ficar aqui comigo pra sempre. Ela ataca o gato na Bela Dama, pega o globo de neve com os pais dela dentro, o gato arranca os olhos da Bela Dama, esquisitíssima essa cena, e aí o chão da sala começa a abrir e mostrar que ali é uma teia de aranha, e a forma real da Bela Dama, da outra mãe, é de uma aranha. Uma cerazinha! Aí a gente tem uma cena tensa, um embate da Coraline dela ali na teia de aranha. Inclusive ela faz um barulho, e aí a Bela Dama começa a se guiar pelo barulho que as hastes da teia tá fazendo. Mas a Coraline, ela é rápida, ela consegue subir, ela pega a chave, ela entra no portal, ela tranca o portal, porém ela corta a mão da outra mãe e ela sai correndo. E essa cena é realmente bizarra e assustadora. Eu não imagino eu criança assistindo isso, porque conforme ela vai gritando, não me deixa aqui, eu vou morrer, sem você eu vou morrer, a porta vai se aproximando assim, sabe? E aí a Coraline bate a portinha do mundo real e tranca. É super tensa a cena. E aí a casa tá finalmente normal. O globo de neve tá quebrado e os pais dela chegam. E eles chegam cobertos de neve, porém eles não percebem que eles estão cobertos de neve. Ou seja, eles realmente tinham sido sequestrados pela outra mãe, sabe? De que maneira, não sei, mas eles realmente tinham sido levados por ela. Durante a noite, a mãe dela leva um presente pra ela, é super bonitinha, assim. Ela dá aquelas luvas coloridas que ela queria. E aí a gente fala bem assim, pô, tá estabelecido de novo uma boa relação, né? Entre ela e a mãe dela. Tipo, a mãe dela voltou
lá pra comprar a luva pra ela. E quando ela dorme, as crianças, o espírito das crianças se libertaram. E aí, tipo, é muito legal porque essa cena é inspirada em uma pintura de Van Gogh, acho que é A Noite Estrelada, que se chama, de Van Gogh. Super bonito, essa cena super artística. As crianças agradecem porque ela conseguiu libertar a alma delas, mas ela fala, você ainda corre perigo, porque você ainda tá com a chave do portal. E só tem uma. Se a Bela Dama pegar essa chave, ela se liberta e o bicho pega, hein? E é aí que a Coraline decide ir lá no poço pra jogar essa chave no fundo do poço, que aí a Bela Dama não pega mais. Só que aí a mão da Bela Dama se liberta de dentro ali, porque lembra quando ela fechou a porta e a mão da Bela Dama caiu? Pois é, ela se liberta dali da portinha do portal e vai atrás da Coraline. E aí a gente tem uma cena super tensa entre ela e essa mão e o Wybie. O Wybie fica com medo, ele percebe que é real, que tem uma mão esquelética atrás da Coraline e tal. No final ele esmaga a mão com uma pedra e aí eles amarram essa pedra junto com os pedaços da mão, amarra com a corda da chave e joga no poço. E aí o Wybie pede desculpa por não ter acreditado nela e tal, as coisas que ela disse. É muito legal essa última cena. E é tensa também. No dia seguinte tá tudo melhor, gente. Realmente ela conseguiu se livrar das amarras da outra mãe. Os pais dela estão no jardim, deu tudo certo. O pai dela conseguiu vender o artigo, então eles estão bem. Eles estão plantando flores no jardim, decorando finalmente, colocando vida naquele lugar, né? Tão cinza e esquisito. A Spink e a Forcible estão lá. Ela agradece a ajuda das duas, mas as duas não falam nada. Tipo, elas ficam na delas, assim. O Bobinsky também não fala nada a respeito. E finalmente nós conhecemos a avó do Wybie, que perdeu a irmã. E realmente a irmã dela é o espírito ao qual a boneca do começo do filme pertenceu. Então, tipo, depois de anos, ela tá voltando no Palácio Cor-de-Rosa depois do trauma que ela viveu. Porque ela deve também ter conhecido a Bela Dama. E quando a câmera se afasta, a gente percebe que o jardim do mundo real é a cara da Bela Dama. Olha que loucura. E por fim, o gato, ele ainda entra e sai desse outro mundo porque ele desaparece na placa do Palácio Cor-de-Rosa, que tá avisando, né, que ali é a casa, que ali é o Palácio Cor-de-Rosa. E desse jeito acaba o filme Coraline. Ele acaba feliz, mas ele deixa várias lacunas. Uma é, se o poço é um portal pro outro mundo, e ele realmente parece o portal do outro mundo, só que a versão horrível, né, a versão cinza, esquisita, e não a versão colorida, a Coraline devolveu a chave pra outra mãe, junto com as peças da mão dela. Só aí a gente já tem o problema. Depois tem aquela minha teoria de que ela pode ser o Pennywise, porque primeiro parece que a criança tem que querer estar lá e ela parece se alimentar de alguma forma da vida das crianças. Então, tipo assim, eu não digo que ela é o Pennywise, mas que ela é uma versão do Pennywise, sabe? Principalmente porque, como a forma final dela é de aranha, e a do Pennywise também é de aranha, inclusive no livro It, a coisa é descrito, né? Que ele, o mais próximo que ele se aproxima da visão humana é de uma aranha, né? Você olha pra cara dele e fala bem assim, tá, então o bicho parece uma aranha. Então eu linkei os dois, sabe? Com as coisas que ela faz também, né? Essa coisa da criação, da manipulação, de fazer as pessoas agirem ou acharem certas coisas, de criar mundos imaginários com o poder da mente e tal. Bom, essa é a minha teoria. Faz algum sentido? Não faz. Mas eu trago ela pra vocês. E aí eu pergunto, vocês já assistiram Coraline, o Mundo Secreto? Vocês gostaram do vídeo de hoje? Gente, engaja muito, comenta muito, manda pros amigos, ajuda o vídeo a ir bem. Pra falar pro YouTube, olha, tá fazendo um ótimo trabalho, gente. Tá trazendo filmes realmente fantásticos que a gente gosta muito. Eu suplico, ajuda esse criador de conteúdo, gente. Muito obrigado pela presença de vocês, pela companhia de vocês. Eu adoro gravar conteúdo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.